Desejo não acaba de uma vez. Ele esfria aos poucos, silenciosamente, quase sempre sem anúncio. Não é uma briga específica, não é um evento isolado, não é algo que ela senta para te contar. É uma mudança de energia. E quem está atento percebe antes das palavras. O primeiro erro de muitos homens é confundir esfriamento de desejo com falta de tempo, estresse ou fase difícil. Às vezes, isso até existe, mas quando o desejo esfria de verdade, o padrão muda, não apenas o contexto. O primeiro sinal claro de que o desejo dela por você esfriou é quando a iniciativa física diminui drasticamente. Não só sexo, mas toque, abraços espontâneos, proximidade, contato desnecessário. O corpo fala antes da boca. Quando o desejo existe, o toque acontece naturalmente. Quando some, o toque vira obrigação ou desaparece. Desejo não precisa ser pedido. Quando precisa, já esfriou. O segundo sinal é quando a energia dela muda quando vocês ficam sozinhos. Em público ou em mensagens, tudo parece normal. Mas no privado, o clima é neutro, morno, protocolar. Não há tensão, não há brincadeira, não há provocação. Desejo cria clima. Quando não há clima, algo mudou. O terceiro sinal aparece quando ela começa a evitar momentos de intimidade, mesmo sem perceber. Sempre há uma desculpa: cansaço, sono, dor de cabeça, preocupação. Isoladamente, isso não significa nada. Mas quando vira padrão, é sinal de que o corpo não está acompanhando mais a relação. Desejo não precisa ser empurrado. Ele puxa. O quarto sinal é quando o olhar dela muda. Menos atenção, menos curiosidade, menos presença. Ela te escuta, mas não te observa. Está ali, mas não está envolvida. O brilho some e no lugar entra uma neutralidade fria. O olhar entrega o que a boca esconde. O quinto sinal é quando ela para de te provocar, mesmo que de forma leve. Não há mais brincadeiras, desafios, pequenas tensões. Tudo fica seguro demais, previsível demais. Imprevisibilidade excessiva mata desejo. Desejo precisa de tensão saudável. Sem tensão, vira convivência. O sexto sinal é quando ela reage melhor à sua ausência do que à sua presença ativa. Quando você se afasta um pouco, ela parece mais tranquila. Quando você se aproxima com intenção, ela se fecha. Isso indica que a presença emocional e física deixou de gerar estímulo. Quando o desejo existe, a presença aproxima. Quando não existe, cansa. O sétimo sinal, talvez o mais ignorado, é quando ela começa a te tratar mais como amigo do que como parceiro desejável. Conversas longas, apoio emocional, companheirismo, mas sem faísca. Você vira seguro, acessível, previsível. Desejo não nasce da segurança excessiva. Ele nasce da admiração e da polaridade. Agora vem a parte que muitos homens não querem ouvir. O desejo não esfria apenas por culpa do outro. Ele esfria quando a dinâmica deixa de gerar estímulo. Isso não é acusação. É leitura de realidade. Rotina excessiva, previsibilidade, ausência de limites, excesso de disponibilidade emocional, perda de postura, acomodação, tudo isso, aos poucos, vai apagando o desejo. Não porque ela é ingrata, mas porque desejo responde à energia, não à intenção. Outro erro comum é tentar conversar sobre o desejo, como se fosse um problema lógico. Mas desejo não volta por conversa racional. Ele volta por mudança de postura, de energia e de dinâmica. Quando volta, desejo não negocia. Ele reage. Outro erro grave é tentar compensar o esfriamento sendo mais carinhoso, mais disponível, mais compreensivo. Isso pode até melhorar o clima, mas raramente reacende desejo. Muitas vezes confirma o papel de conforto, não de atração. Conforto sustenta a relação. Desejo sustenta a atração. Esse primeiro bloco não é para gerar culpa nem paranoia. É para gerar consciência de padrão. Todo relacionamento passa por fases.
O problema não é a queda momentânea, é o esfriamento estrutural. Nos próximos blocos, vamos aprofundar o que causa esse esfriamento, quais comportamentos aceleram a perda de desejo e, principalmente, o que não fazer quando você percebe que algo mudou. Porque tentar reacender desejo do jeito errado costuma apagar o pouco que ainda resta. Quando o desejo começa a esfriar, ele raramente some por completo de imediato. Ele se transforma em algo morno, neutro, previsível. E é justamente essa fase intermediária que mais confunde, porque ainda existe relação, ainda existe contato, mas já não existe tensão. O segundo bloco entra exatamente aqui, quando o desejo deixa de ser ativo e passa a ser apenas tolerado. Um dos sinais mais claros desse estágio é quando a iniciativa parte quase sempre de você. Mensagens, convites, proximidade física, tentativas de criar clima. Ela responde, mas raramente provoca. Participa, mas não puxa. Desejo verdadeiro busca. Desejo morno apenas aceita. Outro sinal importante é quando ela se mostra confortável em adiar momentos íntimos indefinidamente. Não é um hoje não, é um qualquer dia, depois a gente vê, quando der, e esse quando nunca chega. Quando há desejo, o tempo se encaixa. Quando não há, sempre falta tempo. Outro comportamento típico é quando o sexo perde espontaneidade e vira algo programado ou mecânico. Não há improviso, não há intensidade, não há curiosidade. O corpo participa, mas a energia não acompanha. Sexo sem energia não apaga desejo. Ele confirma que já esfriou. Outro sinal forte é quando ela evita situações que antes geravam proximidade física. Deita virada para o outro lado, evita contato prolongado, mantém distância corporal mesmo estando perto. O corpo sempre reage antes da mente. Outro ponto importante é quando ela começa a demonstrar impaciência com tentativas de sedução. Brincadeiras, elogios, provocações leves passam a ser ignoradas ou recebidas com frieza. Sedução só incomoda quando não há desejo. Outro sinal silencioso é quando ela parece emocionalmente tranquila, sem intimidade. Não há reclamação, não há cobrança, não há frustração. Ela simplesmente se adapta à ausência de desejo. Quando alguém sente falta, fala. Quando não sente, se acomoda. Outro comportamento recorrente é quando ela reage melhor à sua neutralidade do que à sua presença ativa. Quando você está mais distante, tudo flui. Quando você se aproxima com intenção, ela se fecha. Isso indica que sua presença deixou de gerar estímulo e passou a gerar pressão. Outro sinal importante é quando o toque dela se torna funcional, não expressivo. Um abraço rápido, um beijo automático, um contato sem intenção. Não há entrega no gesto. Desejo vive na intenção, não no gesto em si. Outro ponto delicado é quando ela passa a priorizar outras fontes de estímulo. Redes sociais, rotina, amigos, trabalho. Não porque isso é errado, mas porque o vínculo deixou de ocupar espaço de excitação emocional. Desejo disputa a atenção. Quando perde, algo mudou. Aqui entra uma verdade essencial. Desejo não esfria apenas porque o tempo passa. Ele esfria quando a dinâmica deixa de gerar contraste, mistério e admiração. Excesso de previsibilidade, ausência de limites, entrega emocional sem tensão, acomodação de postura. Tudo isso vai transformando atração em convivência. Outro erro comum nesse estágio é tentar reativar desejo sendo mais disponível, mais carinhoso ou mais presente. Isso pode melhorar o clima, mas raramente reacende a atração. Desejo não cresce com conforto excessivo, cresce com energia viva. Outro erro grave é tentar discutir o desejo como se fosse um problema racional. Conversas longas sobre o que está acontecendo raramente trazem desejo de volta. Às vezes, trazem honestidade, mas não atração. Desejo responde a comportamento, não a discurso.
O ponto central desse bloco é entender algo simples e desconfortável. Quando o desejo esfria, insistir da mesma forma costuma acelerar o afastamento. Quanto mais você tenta puxar, mais ela se retrai. Quanto mais você pressiona, mais ela se fecha. Nos próximos blocos, vamos falar sobre os comportamentos que mais aceleram o esfriamento do desejo. O que não fazer quando você percebe essa mudança. E por que muitos homens acabam empurrando o desejo para longe, tentando salvá-lo. Porque desejo não se força. Ou ele reage à mudança, ou confirma que já se apagou. Quando o desejo já esfriou parcialmente, existe um erro específico que muitos homens cometem, achando que estão salvando a relação, mas que na prática acelera o apagamento da atração. Tentar compensar a falta de desejo com mais esforço emocional. O terceiro bloco entra exatamente aqui. Como o comportamento masculino, mesmo bem intencionado, pode empurrar o desejo ainda mais para longe. Um dos sinais mais claros desse estágio é quanto mais você se esforça, menos resposta emocional recebe. Você se mostra mais disponível, mais presente, mais carinhoso. E ela responde com neutralidade, distração ou distanciamento. Isso acontece porque desejo não reage a esforço. Reage a energia, postura e contraste. Outro sinal importante é quando ela começa a parecer confortável demais com sua previsibilidade. Ela sabe exatamente como você vai reagir, o que vai dizer, como vai tentar agradar. Não há surpresa, não há tensão, não há risco. Desejo precisa de imprevisibilidade saudável. Sem isso, vira rotina emocional. Outro comportamento típico é quando ela passa a se apoiar em você emocionalmente, mas sem desejo físico. Você vira confidente, apoio, base segura, mas não objeto de atração. Ela conversa, desabafa, se sente acolhida, mas não se aproxima com intenção. Isso cria vínculo, mas não cria desejo. E muitas vezes os dois começam a se confundir. Outro sinal forte é quando ela reage com leve impaciência às suas tentativas de proximidade íntima. Não é raiva aberta, é um agora não, um desvio de assunto, um afastamento corporal sutil. O corpo evita antes da mente justificar. Outro ponto importante é quando ela começa a tratar suas tentativas de sedução como desnecessárias. Elogios são recebidos com indiferença. Brincadeiras não engajam. Provocações leves não geram resposta. Sedução só incomoda quando o desejo já não está ali. Outro sinal silencioso é quando ela não demonstra nenhum medo de perder sua atração. Ela não se pergunta se você ainda a deseja, porque já sente que você está garantido. E quando alguém se sente garantido, o desejo costuma cair. Desejo cresce onde existe escolha, não certeza absoluta. Outro comportamento recorrente é quando ela reage melhor, quando você está emocionalmente neutro, do que quando está investido. Quando você está mais distante, o clima fica leve. Quando se aproxima com intensidade, o clima pesa. Isso indica que sua presença emocional deixou de ser estimulante e passou a ser pressão. Outro sinal forte é quando o sexo, quando acontece, parece mais um favor do que um encontro. Não há entrega, não há iniciativa, não há continuidade. O corpo está ali, mas a energia não. Sexo sem desejo aprofunda o esfriamento. E aqui entra uma verdade desconfortável, mas essencial. Desejo não se sustenta com esforço, se sustenta com postura. Quanto mais você tenta fazer dar certo, mais você comunica carência de validação. E carência, mesmo silenciosa, é um dos maiores apagadores de desejo. Outro erro comum nesse estágio é tentar ser o homem perfeito. Sempre compreensivo, sempre disponível, sempre certo. Isso pode gerar conforto e segurança, mas raramente gera atração duradoura. Desejo não se apaixona pela perfeição, se apaixona pela presença firme e autônoma.
Outro erro grave é tentar resolver o esfriamento do desejo com conversas longas e racionais. Isso pode até gerar clareza, mas quase nunca gera tesão. Às vezes, gera ainda mais distanciamento. Desejo não responde a argumento. Responde à mudança de energia. O ponto central desse bloco é simples e direto. Quando o desejo começa a esfriar, insistir com mais do mesmo costuma acelerar o processo. Mais esforço, mais cobrança silenciosa, mais expectativa. Tudo isso empurra o desejo para fora. Nos próximos blocos, vamos falar sobre o impacto emocional de permanecer nessa dinâmica, o momento em que o esfriamento começa a afetar sua confiança. E por que muitos homens permanecem tentando reacender algo que já não reage. Porque desejo não é algo que se convence. Ou ele responde à mudança, ou confirma que já se foi. Existe um momento em que o esfriamento do desejo deixa de ser apenas uma fase e passa a ser o novo normal da relação. Não há crise aberta, não há confronto direto, apenas uma ausência constante de tensão, curiosidade e magnetismo. E é exatamente isso que mais confunde. O quarto bloco entra nesse ponto, quando o desejo já esfriou o suficiente para alterar a dinâmica inteira do vínculo. Um dos sinais mais claros desse estágio é quando ela se mostra emocionalmente confortável, sem desejo físico. Não há cobrança, não há frustração, não há conversa espontânea sobre intimidade. Ela simplesmente se adapta à ausência de desejo, como se isso não fosse um problema. Quando alguém sente falta, tenta resolver. Quando não sente, normaliza. Outro sinal importante é quando o toque passa a ser evitado de forma sutil. Não há recusa explícita, mas há afastamento corporal. Ela se vira para o outro lado, ocupa espaço físico, mantém distância sem perceber. O corpo sempre revela o que a mente tenta organizar depois. Outro comportamento típico é quando ela reage com neutralidade a situações que antes geravam tensão sexual. Roupas, contextos, momentos que antes criavam clima, agora passam sem efeito. Não há reação, não há comentário, não há energia. Desejo reage, indiferença ignora. Outro sinal forte é quando ela parece mais relaxada, quando você não demonstra intenção sexual. Quando você está neutro, o clima fica leve. Quando você tenta se aproximar, o ambiente pesa. Isso mostra que a presença do seu desejo deixou de ser estimulante e passou a ser incômoda. Outro ponto importante é quando ela passa a enxergar suas tentativas de aproximação como obrigação relacional. Não como algo desejado, mas como algo que faz parte do relacionamento. Quando o desejo vira dever, ele já esfriou. Outro sinal silencioso é quando ela não demonstra curiosidade sobre você como homem. Não pergunta, não observa, não provoca. A curiosidade é um dos primeiros sinais de desejo ativo. Quando ela some, algo mudou profundamente. Desejo quer descobrir. Quando não quer, se acomoda. Outro comportamento recorrente é quando ela começa a te tratar como alguém previsível demais. Não há surpresa, não há risco emocional, não há tensão saudável. Tudo é seguro, estável, controlado. Previsibilidade excessiva mata desejo. Outro sinal forte é quando ela parece mais conectada com estímulos externos do que com você. Redes sociais, distrações, rotina. Qualquer coisa parece mais interessante do que o momento a dois. Desejo compete por atenção. Quando perde sempre, não está mais ali. Outro ponto delicado é quando ela não se incomoda com longos períodos sem intimidade. Não questiona, não sugere, não provoca. Simplesmente vive como se isso não fizesse diferença. Quando o desejo existe, a ausência incomoda. Aqui entra uma verdade essencial desse bloco. Desejo não acaba porque o relacionamento é estável. Acaba quando a estabilidade elimina a polaridade. Quando tudo é previsível, confortável e sem tensão, o desejo se dissolve. Não por falta de carinho, mas por falta de contraste.
Outro erro comum nesse estágio é tentar reacender o desejo sendo ainda mais presente, mais disponível e mais cuidadoso. Isso pode melhorar o clima emocional, mas raramente reacende a atração. Desejo não cresce com excesso de cuidado, cresce com presença firme e energia própria. Outro erro grave é tentar aceitar o esfriamento como algo normal demais. Algumas fases passam, outras sinalizam mudança estrutural. Ignorar isso prolonga o desgaste. O ponto central desse bloco é simples e direto. Quando o desejo já esfriou a ponto de não fazer falta, insistir tende a aprofundar a desconexão. E quanto mais você tenta forçar proximidade, mais ela se afasta internamente. Nos próximos blocos, vamos falar sobre o impacto desse esfriamento em você, como ele começa a afetar sua confiança, sua postura e sua energia. E por que muitos homens permanecem tentando reacender algo que já não responde. Porque desejo não some com barulho, ele some com silêncio. Quando o desejo esfria de forma consistente, algo começa a acontecer dentro de você, mesmo que você não perceba de imediato. O corpo sente antes da mente admitir. A energia muda, a postura se ajusta. E aos poucos, você começa a agir mais para preservar a relação do que para se expressar dentro dela. O quinto bloco entra exatamente nesse ponto. Quando o esfriamento do desejo começa a afetar sua confiança e sua identidade emocional. Um dos sinais mais claros dessa fase é quando você começa a se perguntar com frequência se está fazendo algo errado. Não porque houve uma conversa clara, mas porque a resposta dela mudou. O toque diminuiu. A energia esfriou. E sem clareza, sua mente começa a buscar culpa. Esse questionamento constante não nasce do nada. Ele nasce quando o desejo some sem explicação. Outro sinal importante é quando você começa a se ajustar para não incomodar. Evita iniciar contato físico. Diminui brincadeiras, controla comentários, tudo para não gerar rejeição. Você não muda porque quer, muda porque aprendeu que a tentativa não é bem recebida. Isso não é maturidade, é autoproteção emocional. Outro comportamento típico desse estágio é quando você sente alívio ao não tentar nada. Não porque não quer, mas porque tentar dói mais. A neutralidade vira refúgio. Quando o desejo existe, tentar anima. Quando não existe, tentar machuca. Outro sinal forte é quando você começa a confundir a ausência de conflito com melhora. O clima fica calmo porque você parou de buscar proximidade. E essa paz começa a parecer progresso. Mas não é paz, é desistência parcial. Outro ponto importante é quando você passa a depender de pequenos sinais para se sentir validado. Um elogio ocasional, um toque raro, um momento de carinho isolado. Isso vira combustível emocional por dias. Quando migalha vira alívio, algo já foi perdido. Outro sinal silencioso é quando ela não percebe ou não reage ao seu distanciamento emocional. Você fica mais quieto, menos presente, menos expressivo. E isso não gera curiosidade, nem ajuste. Quando alguém deseja, sente a ausência. Quando não deseja, se adapta a ela. Outro comportamento recorrente é quando você começa a racionalizar o esfriamento como fase normal, mesmo sentindo que algo está errado. Essa racionalização ajuda a suportar, mas também prolonga o desconforto. Aceitar demais anestesia a percepção. Outro sinal forte é quando você começa a sentir vergonha de desejar mais. Vergonha de querer proximidade. Vergonha de sentir falta. Vergonha de se frustrar. Essa vergonha não nasce do desejo. Nasce da repetida ausência de resposta. Outro ponto delicado é quando você começa a se sentir menos atraente dentro da relação. Não porque algo mudou em você fisicamente, mas porque a resposta dela mudou. E o espelho emocional que ela oferecia já não reflete desejo. Desejo reforça a presença. A ausência dele corrói a autoestima.
Outro sinal importante é quando você começa a viver mais na expectativa do que na experiência. Espera que o clima melhore, que a fase passe, que algo reacenda espontaneamente, mas desejo não volta por espera passiva. Aqui entra uma verdade central desse bloco. Quando o desejo esfria, permanecer sem mudar nada começa a te moldar para menos. Você fica mais contido, mais inseguro, mais autocontrolado. E isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque o ambiente já não responde à sua energia. Outro erro comum nesse estágio é tentar ser mais forte emocionalmente, ignorando o que sente. Mas força emocional não é silêncio. É ação coerente com a realidade. Outro erro grave é continuar oferecendo tudo o que você oferecia quando havia desejo, mesmo sem retorno. Isso não preserva a atração, apenas aprofunda o desequilíbrio. O ponto central desse bloco é simples e direto. Quando o desejo esfria e você começa a se diminuir para manter o vínculo, o custo já é alto demais. E quanto mais tempo você permanece assim, mais difícil fica recuperar sua postura, independentemente do que aconteça com a relação. Nos próximos blocos, vamos falar sobre o ponto de não retorno do desejo, quando insistir deixa de ser tentativa e vira desgaste, e como reconhecer se ainda há algo a ser reativado ou se o esfriamento já virou desligamento. Porque desejo pode até oscilar, mas quando ele desaparece sem fazer falta, algo essencial já mudou. Quando o desejo chega a esse estágio, surge um momento decisivo que muitos homens tentam ignorar. O ponto em que insistir deixa de ser tentativa e passa a ser desgaste. É aqui que o esfriamento deixa de ser fase e começa a se comportar como encerramento emocional gradual. O sexto bloco entra exatamente nesse ponto, o ponto de não retorno do desejo. Um dos sinais mais claros desse estágio é quando sua mudança de postura não gera curiosidade nela. Você se afasta um pouco, fica mais na sua, cuida de si, diminui iniciativa, e isso não desperta a atenção, aproximação ou ajuste. No máximo, gera neutralidade. Quando o desejo ainda existe, a mudança provoca reação. Quando não existe, passa despercebida. Outro sinal forte é quando ela parece emocionalmente confortável com a sua ausência. Não sente falta, não questiona, não demonstra incômodo. A relação segue bem, mesmo com menos contato, menos troca, menos intimidade. Desejo sente falta. Indiferença se adapta. Outro comportamento típico desse estágio é quando ela reage com alívio à redução da sua intenção sexual. Quando você para de tentar, o clima melhora, a tensão some, o ambiente fica leve. Isso mostra algo importante. Sua intenção deixou de ser desejada e passou a ser evitada. Outro sinal importante é quando ela não demonstra nenhum receio de te perder como parceiro desejável. Pode existir carinho, amizade, respeito, mas não existe medo de ruptura afetiva. Quando há desejo, existe risco. Quando não há, existe segurança demais. Outro sinal silencioso é quando qualquer tentativa de reconexão íntima parece deslocada, não encaixa, não flui, parece fora de contexto, quase estranho. Isso não acontece por falta de jeito, acontece por falta de desejo. Outro comportamento recorrente é quando ela não demonstra curiosidade sobre sua vida emocional ou sexual. Não pergunta, não provoca, não reage. A curiosidade é um dos primeiros sinais de desejo vivo. Quando ela some, algo morreu ali. Outro sinal forte é quando ela não sente necessidade de conversar sobre a queda de desejo. Não porque evita conflito, mas porque isso já não é prioridade para ela. Quando algo importa, vira assunto. Quando não importa, vira silêncio. Outro ponto delicado é quando você percebe que está tentando manter algo que ela já soltou internamente. Você ainda pensa, tenta, sente. Ela já se adaptou à ausência.
Esse descompasso é um dos maiores sinais de que o desejo já esfriou profundamente. Outro sinal definitivo é quando você sente mais alívio do que dor ao imaginar o fim da relação. Mesmo com apego, existe uma sensação de descanso na ideia de parar de tentar, parar de esperar resposta emocional. Esse alívio não é fraqueza, é seu corpo reconhecendo o fim de um ciclo. Outro comportamento recorrente é quando qualquer conversa sobre o futuro parece vazia. Não há entusiasmo, não há construção, não há imaginação compartilhada. Desejo projeta, indiferença apenas continua. Aqui entra uma verdade dura, mas libertadora. Desejo não se recupera quando o outro já se adaptou à ausência dele. Pode haver carinho, pode haver respeito, pode haver história, mas atração não volta por insistência. Outro erro comum nesse estágio é tentar segurar o relacionamento sendo ainda mais compreensivo. Isso não reacende desejo, apenas acelera o desligamento emocional. Outro erro grave é confundir estabilidade com conexão. A relação pode estar calma, sem conflitos, e ainda assim estar vazia de desejo. Calma sem tensão não é saúde, é neutralidade. O ponto central desse bloco é simples e direto. Quando o desejo chega nesse estágio, insistir costuma custar mais do que sair. Porque permanecer tentando reacender algo que já não responde vai, aos poucos, corroer sua confiança, sua postura e sua energia vital. Nos próximos e últimos blocos, vamos fechar esse tema mostrando como agir quando você percebe que o desejo esfriou, como sair dessa dinâmica com dignidade e como garantir que você nunca mais permaneça tentando sustentar sozinho algo que exige dois. Porque desejo pode até oscilar, mas quando ele se apaga e não faz falta, não é mais algo a ser consertado, é algo a ser aceito. Quando o desejo chega nesse ponto, existe um último teste silencioso que define tudo. O momento em que você para de puxar e nada acontece. Nenhuma reação, nenhuma curiosidade, nenhum movimento espontâneo vindo dela. Esse é o sinal mais honesto de todos. O sétimo sinal de que o desejo dela por você esfriou é quando sua retirada emocional não gera aproximação, apenas continuidade. Você diminui iniciativa, para de tentar criar clima, se recolhe, e a dinâmica segue exatamente igual. Não há desconforto, não há ajuste, não há falta. Quando o desejo existe, a ausência cria tensão. Quando não existe, cria estabilidade. Outro sinal claro é quando ela se mostra mais tranquila, quando você não demonstra intenção sexual. O ambiente fica mais leve, as conversas fluem melhor, o clima melhora quando o desejo sai de cena. Isso indica algo importante. O problema não era a relação, era a sua intenção dentro dela. Outro comportamento revelador é quando ela passa a reagir com neutralidade a qualquer tentativa sua de reconexão física. Não há rejeição direta, mas também não há resposta. É como se o gesto não encontrasse mais lugar. Desejo responde. Indiferença apenas permite. Outro sinal forte é quando ela não sente necessidade de te reconectar emocionalmente, mesmo percebendo seu afastamento. Não pergunta o que houve, não demonstra curiosidade, não tenta entender. Curiosidade é combustível do desejo. Quando ela some, algo já se apagou. Outro ponto importante é quando ela parece mais engajada com outras áreas da vida do que com a relação. Trabalho, amigos, rotina, distrações, tudo flui. O vínculo fica em segundo plano, sem esforço consciente para recuperar proximidade. Desejo disputa espaço. Quando perde sempre, não está mais ali. Outro sinal silencioso é quando ela não demonstra nenhum medo de te perder como parceiro íntimo. Pode existir carinho, respeito, história, mas não existe risco emocional. Desejo vive no risco da perda. Quando não há risco, há acomodação.
Outro comportamento recorrente é quando qualquer tentativa de falar sobre a queda do desejo soa deslocada. Não porque ela evita o assunto, mas porque ele já não faz sentido para ela. A conversa parece tardia. Quando algo importa, o tempo urge. Quando não importa, o tempo passa. Outro sinal forte é quando você percebe que está tentando sustentar sozinho uma energia que deveria ser compartilhada. Só você tenta criar clima. Só você pensa sobre isso. Só você sente a ausência. Desejo nunca é unilateral. Outro ponto delicado é quando você começa a se sentir inadequado por desejar. Como se querer proximidade fosse exagero. Como se desejar fosse pressão. Desejar não é problema. O problema é desejar onde não há resposta. Outro sinal definitivo é quando imaginar continuar assim por mais meses te cansa mais do que imaginar o fim. A ideia de seguir tentando pesa mais do que a ideia de encerrar. Esse cansaço não é preguiça emocional, é lucidez tardia. Aqui entra a verdade mais dura e mais libertadora desse bloco. Quando o desejo chega nesse estágio, não é algo a ser recuperado, é algo a ser reconhecido. Reconhecer não é desistir por fraqueza, é parar de lutar contra a realidade. Outro erro comum nesse estágio é tentar recomeçar do zero, sem mudar nada estruturalmente, mas desejo não se reinicia com boas intenções. Ele responde à energia viva, não à nostalgia. Outro erro grave é tentar segurar o vínculo oferecendo amizade, apoio e presença sem desejo, esperando que isso reacenda algo. Na maioria das vezes, isso apenas confirma a transição para outro papel. O ponto central desse bloco é simples e definitivo. Quando o desejo esfria a ponto de não reagir nem à ausência, insistir vira desgaste emocional contínuo. E quanto mais você insiste, mais você se distancia de si mesmo. No próximo e último bloco, vamos fechar esse tema mostrando como agir quando você reconhece que o desejo esfriou, como sair dessa dinâmica com dignidade e como garantir que você nunca mais permaneça tentando sustentar sozinho algo que exige dois. Porque desejo pode até oscilar, mas quando ele se apaga e não faz falta, o caminho não é insistir, é escolher a si mesmo. No fechamento desse tema, a verdade mais importante precisa ser dita sem rodeios. Quando o desejo esfria, não é o amor que acaba primeiro, é a polaridade. E sem polaridade, não existe atração sustentável, apenas convivência confortável ou apego emocional. Muitos homens permanecem tentando reacender desejo porque confundem carinho com atração. Confundem história com energia viva. Confundem estabilidade com conexão. E isso os prende em relações onde há presença, mas não há mais tensão. Desejo não sobrevive de intenção, sobrevive de resposta. Quando o desejo esfria, o vínculo muda de função. Ele deixa de ser espaço de troca intensa e passa a ser espaço de manutenção emocional. Conversa, rotina, apoio, tudo isso pode continuar existindo, mas o magnetismo some. E quando ele some, insistir costuma aprofundar o distanciamento interno. O erro final de muitos homens não é tentar, é continuar tentando depois que a resposta já foi dada pelo comportamento. Comportamento não mente, silêncio não mente, ausência de reação não mente. Quando você percebe que sua retirada não gera aproximação, que sua presença ativa gera desconforto, que sua neutralidade gera alívio, o sinal já está claro. Não falta esforço. Falta reciprocidade de desejo. E isso não é algo que se negocia. Outro ponto essencial desse fechamento é entender que desejo não é obrigação dentro de uma relação. Ele não pode ser exigido, cobrado ou racionalizado. Ele existe ou não existe. E quando deixa de existir, não volta porque você foi paciente,
compreensivo ou persistente. Ele só volta se houver mudança real de dinâmica, e mesmo assim, nem sempre volta. Aceitar isso não é fracasso emocional, é maturidade. Outro aspecto importante é reconhecer o impacto que permanecer nessa situação tem sobre você. O desejo esfriado não machuca só pela ausência de intimidade. Machuca porque te coloca em posição de espera, de dúvida, de autocontrole constante. Você começa a se perguntar se está exagerando, se deveria querer menos, se deveria se adaptar. E aos poucos, você começa a se afastar de si mesmo. Nenhuma relação vale isso. Outro ponto fundamental é que o desejo dela não define seu valor como homem. Desejo é resposta à dinâmica, energia e momento, não um julgamento definitivo sobre quem você é. Mas permanecer onde não há resposta, isso sim, afeta sua postura, sua confiança e sua presença no mundo. Escolher sair não é desistir do amor, é escolher não se diminuir para mantê-lo. Outro ponto libertador é entender que há relações em que o desejo acaba, mas o respeito permanece. E nesses casos, a saída pode ser limpa, madura e digna. O que não é digno é continuar tentando reacender algo sozinho, às custas da própria energia. Desejo precisa de dois. Silêncio precisa de um. Quando você aceita que o desejo esfriou, algo muda internamente. Você para de forçar, para de interpretar, para de se moldar. E essa mudança devolve algo essencial, seu eixo emocional. E quando você recupera o eixo, mesmo que doa no início, você se fortalece no longo prazo. Você passa a reconhecer cedo quando a energia não é recíproca. Passa a agir antes de se desgastar. Passa a sair antes de se apagar. Isso não te torna frio, te torna consciente. Outro ponto final é lembrar que desejo saudável não exige esforço constante para existir. Ele flui, reage, responde. Ele sente falta. Ele se manifesta. Onde isso não existe, insistir não cria, apenas prolonga o desgaste. E não há nada de errado em desejar ser desejado. Se esse vídeo te ajudou a reconhecer sinais que você vinha ignorando ou racionalizando, aproveita a tela final para assistir aos outros conteúdos do canal sobre postura masculina, limites emocionais e relações saudáveis. Se inscreve no canal para continuar aprendendo a se posicionar com clareza, porque desejo não se implora, não se força e não se negocia. Quando ele esfria e não reage, o ato mais forte não é insistir, é escolher a si mesmo. No fim, lembre disso, o desejo pode até oscilar, mas quando ele se apaga e não faz falta, continuar ali não é amor, é abandono silencioso de si mesmo.